não é só ficção científica. A viagem no tempo é uma coisa que acontece mesmo. A gente dá pra viajar no tempo. A ciência explica isso. E a gente vai lá e usa animação, efeito especial, 3D, o máximo de Dá pra recurso. viajar no tempo, Castanhari? Dá. Dá porra. O Monark O viaja Monark todo o programa, ele viaja um pouquinho. Pô, essa Inclusive, viagem aí. Essa aqui é muito bem-vinda. Dá, cara. O Interstellar mostrou isso pra gente. Ah, sim. Mas a gente é não teoricamente precisa- possível, assim. Mas a gente. Tudo bem. Teoricamente é possível. É teoricamente ok. possível, é. É Só cientificamente possível. não sei se é necessariamente possível voltar no tempo. Não, voltar no tempo é aí onde a ciência fala, aí já não rola. É. Você não consegue voltar. Né? A galera tenta usar aquele conceito de buraco de minhoca, onde a entrada de um buraco é um buraco branco, a saída é um buraco negro, e um leva para outro tempo, mas não Não é existe comprovado ainda. É, assim. não, é meio que na Teoria. na teoria. Mas será que é porque a gente não conseguiu. Hipótese, no caso. Especulação. Hipótese e É, especulação, né? é. Porque teoria científica é uma coisa bem séria. Será que a gente especula isso daí que não é possível só porque ninguém consegue imaginar o que aconteceria se voltasse alguém? Se ninguém. A gente cai no paradoxo, né? Sempre Será que cai... é por isso que os caras dizem que isso não é possível? Não, acho que é porque o tempo é o ser humano criou a medida do tempo, né? Porque o tempo, ele não necessariamente está em algum lugar, ele existe. Só que a gente contabiliza, o ser humano contabiliza esse tempo. Então, só que ele só rola. Não tem como voltar esse tempo, não tem como voltar as coisas, entendeu? Essa malha do tempo e espaço, ela funciona só para um lado. Como que foi montar esse... Porque eu imagino que você deve ter... Eu viajo nessas porra aí. Me amarro conversar desses doideiros. também, aí. eu É legal, mas é legal. Por isso que escolhi o tema. Total. Como que foi montar? Eu imagino que você deve ter uma equipe de referência científica. Sim, eu Porra, gosto será que os caras acham que você é o cara que vai lá e de fato... Porra, óbvio que tem uma equipe. Mas claro, não, e eu nunca fingi que eu era outra coisa além de um apresentador e um diretor. Eu já vi você falando várias vezes isso. Eu fico, caralho, pô, eu não você sou, tá com o pau imagina, no ouvido, eu não porra? tenho essa pretensão, eu nunca tive essa pretensão. Minha pretensão no YouTube sempre foi tentar trazer entretenimento e trazer temas ao alcance de todas as pessoas, da forma mais simples. Nunca foi Pagar de nada cientista. além disso, sabe? E eu sempre... Eu precisei desses profissionais, porque eu não sou o Einstein. Claro. Eu não sou o que o Bickman era, né? O que o ator que interpretava o Bickman era. Ele é realmente Ele era cientista? foda? Não era. Pô, então vai se fuder. Tô brincando. Não, mas eu não sou o Bickman, Você entendeu? não é aquele cara... O Pousalu não era o Bickman, mas eu não sou e nem quero ser esse o cara. negão lá, qual que é o nome do Neil negão? deGrasse Tyson. é. Imagina, eu não sou um astrofísico, então assim, eu nem quero ser, nem é esse o objetivo. O Claro. objetivo é só trazer esses temas de uma Conteúdo de forma qualidade. de uma forma mais acessível, cara, porque nem todo mundo consegue pegar um vídeo de um cientista falando com termos técnicos E digerir. e digerir isso de uma forma. Existe uma barreira intelectual, cara, na nossa sociedade. Sim. Não é nem, às vezes não é nem tipo QI, mas é a tipo linguagem conhecimento mesmo. prévio, é linguagem. Você precisa de base Sim, também. Às sim. vezes você precisa de uma base mínima, base argumentativa para conseguir entender, né, uma teoria para conseguir entender algum outro conceito mais complexo. Não é Claro. não é tão simples assim. Você sempre teve essa pegada de querer ser muito qualitativo no teu conteúdo. Cara, e assim, eu jamais ia deixar o negócio sair só com a minha visão, entendeu? E assim, e na série, pra voltar a falar, porque a pergunta foi da série, né? A questão mais importante dessa série foram os especialistas. A gente contratou uma empresa qual que foi o processo? Vou explicar como foi o processo de criar essa série. A gente contratou uma empresa de consultoria científica, e aí eu já tinha os temas em mãos, e eu falei assim, ó, eu preciso que vocês achem especialistas de diversas áreas para criar uma pesquisa científica para cada tema, para cada um dos temas. Então eram 8 temas, foram 8 pesquisas que a gente encomendou para cada um dos temas. Aí o que acontecia? A gente recebeu essa pesquisa, né, em cada um dos temas, aí eu, junto com o Rob Gordon, meu roteirista, e o Israel Mota, outro roteirista, a gente fazia uma sala de roteiro, e antes de ir para a sala de roteiro, a gente tinha que estudar essa pesquisa em casa. Então a gente passava 2 dias estudando a pesquisa, aí a gente ia para a sala de roteiro, e aí a gente começava a escrever. Nisso, a gente tinha o WhatsApp do especialista que fez a pesquisa pra gente. Então, por exemplo, no episódio de Viagem no Tempo, que foi um episódio delicadíssimo, porque a gente fala de relatividade, tempo e espaço, massa, volume, sei lá o quê. E aí eu falei assim, a gente precisa ter esse cara, o Gustavo Rojas, que é o astrofísico que fez a consultoria pra gente, o cara doutor na USP. Tu acha que um cara desse sentaria aí pra trocar ideia com a gente? Claro, o Gustavo, ele é colunista da Galileu, inclusive, o Gustavo Rojas, ele super toparia. Nossa, eu Porque gostaria tem que demais. ser comunicador, o cientista. Porque ele vinha o episódio que eu lancei agora, que era o que tinha antes feito pro Now,
que eu lancei o documentário de graça no meu canal, ele tem a participação do Gustavo Rojas, ele é um dos entrevistados. Tem o Karnal, tem o Pirula e o Rojas e o Renato Azevedo, que também é um escritor. É bem legal. E eles conversam super de boa. Legal. Aí tu sentava lá ali. A gente ficava enchendo o saco do cara o tempo inteiro. Falei, peraí, Gustavo, me explica isso aqui, ó, mas... Então são dois jeitos de viajar no tempo. Por velocidade, certo? Isso, uma por velocidade, tá, mas explica direito aqui o outro, que é por gravidade, porque a gente tá... Por gravidade igual no Interestelar. Porque na série eu mostro que existem duas formas de você viajar no tempo, né? Ou correndo muito rápido, ou então se aproximando de um objeto muito massivo, né? Todo mundo tem gravidade, mas o que muda é quanto mais massa você tem, mais gravidade. Então um buraco negro ele é uma coisa muito massiva. No Interstellar a gente vê isso. Um planeta que orbita um buraco negro, o tempo lá passa diferente, né? Lá passa bem mais devagar. Quanto mais gravidade, mais devagar o tempo passa. Por isso que eles passam poucos minutos no planeta e passaram-se anos pro cientista que fica na nave observando. E existe algum jeito desse tempo passar mais rápido? Não. Depende da gravidade. O quem dita é a gravidade. Que isso é relativo. Você tem lugar que passa mas calma, mas minha pergunta é a seguinte: se a gente tá na Terra, e se a gente for pra Lua e ficar lá, o tempo é diferente? Sim, o tempo, por exemplo, o galera que tá na estação espacial, que é 400 km de altura da Terra, o tempo tá passando diferente pra eles lá. Eu mostro isso no episódio de uma forma prática. Um cientista, eles pegaram um relógio atômico e eles sincronizaram 2 relógios atômicos no nível do mar. Aí eles pegaram um deles e levaram para o topo do Monte Sonapi, que acho que tem quase 1 quilômetro de altura. E aí eles deixaram lá durante um tempo, depois trouxeram de volta, colocaram os dois do lado e eles viram que o tempo passou mais rápido pro relógio que ficou em cima da montanha. Porque o relógio que ficou no nível do mar ficou mais próximo do centro da Terra. Ele foi atingido mais pela gravidade. Então o tempo passou um pouco mais devagar para ele. E é isso que conta. Quanto mais próximo de um objeto massivo que quanto mais você se aproxima desse objeto massivo, mais devagar o tempo passa. Então se eu quisesse viajar no futuro, eu pegava uma nave, ia para um planeta com buraco negro. Exato, fica lá você ia ter a conversão de acordo com a gravidade, os cientistas iam fazer essa conta para você. E aí você, beleza, você quer que passe quanto tempo no futuro? 10 anos? Então você precisa ficar aqui, sei lá, meia hora. Você vai lá, fica meia horinha. Quando você voltou, passou 10 anos. Não quer esperar o lançamento do videogame, igual no episódio de South Park, que o Cartman se congela porque ele não aguenta esperar o lançamento do Nintendo Wii, e aí ele se congela, só que a galera esquece ele lá e ele acorda depois de 200 anos, não tem mais Nintendo Wii. Os caras esqueceram o cara. Esqueceram, ele sai desesperado pra achar o Nintendo Wii, e não tem, a sociedade não tem mais Nintendo Wii, é uma sociedade ateia, e eles se matam, os ateus se matam entre si, e não tem mais tempo pra videogame. Cara, é muito bom, South Park é genial. Esse eu não assisti, eu assisti alguns. South Park é genial mesmo. Eu já vi muito South Park. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da whatsapponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante, whatsapponline.com.br/flow.